começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E hoje eu vim trazer uma experiência que eu tive aí com o landlord. Na primeira casa que eu morei, que foi basicamente assim, foi uma ameaça de tipo, você vai sair daqui se você não aceitar isso que eu estou propondo. Mas também, né, teve o outro lado, que eu vou explicar pra vocês certinho o que aconteceu com essa história aí do landlord da minha primeira casa. Que eu, né, pra quem não sabe, os landlords são as pessoas donas das casas aqui na Irlanda, que aluga a casa pra gente. E eu vou detalhar pra vocês o que aconteceu nessa situação, que foi ao mesmo tempo meio, meu Deus, assustada, mas engraçada. Eu vou compartilhar aqui tudo com vocês. E pra quem aí caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Franciele, eu moro aqui na Irlanda há um ano, um pouco mais de um ano, e compartilho as minhas vivências, meus perrengues, tudo que acontece aqui comigo nessa vida de intercambista, né, de trabalhar, estudar, enfim. Se você quer acompanhar mais conteúdos, dicas, eu tô aqui no YouTube e também no Instagram, então aproveita, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram pra acompanhar mais a minha vida e tudo que acontece. Vem comigo! E como que eu posso começar essa história aí? Acho que eu posso começar com a palavra aluguel. Exatamente, aluguel. Ano passado, né, quando eu tava morando lá na casa ainda, eu pagava 400 euros por mês. E eu dividi esse quarto com a minha amiga e tinha mais outro quarto com mais duas outras meninas, uma mexicana e uma de Porto Rico. Só que ano passado, acho que em outubro, eu não lembro que mês mais ou menos, o landlord, né, o dono da casa, ele quis aumentar mais, acho que, eu lembro, 30 euros, né, por mês aí, porque ele estava reclamando sobre a conta da energia. Realmente teve a questão aí da guerra da Ucrânia, que eles forneciam energia para cá, e isso aí acabou influenciando o aumento da energia aqui da Irlanda, né? Enfim, todo esse contexto aí problemático que aconteceu no mundo aqui na Ucrânia. E isso acabou influenciando aqui. E ele estava querendo aumentar o valor do aluguel por conta do aumento da energia. Porém, a questão é que a gente, nós, pessoas que estavam morando, moradores da casa, a gente não ficava usando tanto, assim, questão de, tipo, aquecedor, enfim, energia, porque a gente vivia fora, né? E a conta, eu esqueci de falar esse detalhe, a conta já era inclusa no aluguel. Ele tinha estabelecido isso, né? O valor do aluguel e contas inclusas. Mas só que aí ele quis mudar isso, porque falou que tava vindo muito caro, que a gente tava usando muito da energia. Só que tem o detalhe que a mãe dele morava com a gente. Ela morava na parte de baixo e sempre tinha a cuidadora dela. E ela que usava a maior parte da energia da casa. E ele queria colocar isso nas nossas costas. Porque a gente nem vivia na casa direito, eu basicamente só ia pra lá pra dormir. Realmente, eu não ficava nem em casa, eu só trabalhava, estudava, ficava sempre fora. Tanto eu como as meninas, era a mesma situação. E ele queria aumentar a conta da energia, meio que colocar, tipo, os gastos que mais a mãe dele que tava tendo nas nossas costas. Basicamente foi isso. Nisso, uma das meninas que morava lá, ela falou assim, vamos questionar ele, porque não é justo. Eu falei, realmente, não é justo, porque quem usa mais a questão do aquecimento, que fica 24 horas por dia ligado, e todo mundo que mora aqui na Irlanda sabe que se você deixar o aquecedor ligado por muito tempo, a energia vai vir muito cara. E ficava sempre ligado por conta da mãe dele, né, que ela tinha os seus... ela era mais velha, tinha os seus cuidados, então ela tinha que ter o negócio ligado, mas ele queria colocar nas nossas costas todo esse uso que ela tava tendo, mais esse agravante aí que tava aumentando a energia, né, da Irlanda no geral. Aí ela falou assim, vamos questionar, não sei o que. Aí ela mandou, a gente tinha um grupo lá no WhatsApp com todos os moradores, mais ele, né, pra tratar de assuntos da casa, necessidades, enfim, reclamações, tudo era feito por lá. Ela tinha conversado com a gente antes, né, com eu e minha amiga, pra falar assim, vamos mandar uma mensagem e tal, aí eu falo por você, né, eu falo
por todas nós. Aí ela mandou um texto. Só que ela não tinha nem mandado o texto pra gente ver se tava ok, se não tinha nada que pudesse ficar mal entendido. E ela fez uma mensagem, ela mandou no grupo, sem nosso consentimento em relação ao que ela tinha escrito. Mas a gente tinha confirmado, falou assim, que dava pra gente reclamar sobre isso, que não era justo e tal. Ela falou isso na mensagem, só que ela falou uma coisa que, assim, ela não tá errada, né? Ela não está errada, mas ela falou assim, a gente não queria ter que recorrer aos citizens, acho que é citizens, não sei como pronuncia. Mas esses citizens, para vocês que não sabem, é tipo um órgão aqui que protege, regula a questão da questão dos estrangeiros. Aqui na Irlanda. Então ele é basicamente um órgão que dá suporte pra gente, caso aconteça alguma coisa que precisa, né, é um órgão do governo. E ela falou assim, a gente não queria ter que recorrer e tal, falou que não era justo a gente ter que pagar, sendo que a maior parte do tempo que fica ligado à energia, né, é a mãe dele que usa. Aí, ele não tinha esse conhecimento dos citizens, whatever. Ele não tinha esse conhecimento. Aí ele mandou a mensagem e falou assim, mas o que é esses citizens? O que é esses citizens? Aí a minha amiga foi lá e respondeu. Ela respondeu assim, é um órgão do governo, que não sei o quê. Aí ele se sentiu ameaçado, porque realmente foi uma pequena ameaça, né? Aí eu falei, vixe, ferrou. Por que ela colocou isso na mensagem? Aí ele ficou irritado. Aí ele falou assim, então vai lá vocês amanhã nos Citizens com o contrato de vocês. E aí é esse ponto que eu quero chegar, gente. A gente não fez contrato nenhum. O certo é todas as casas que você, tipo, mora, ter um contrato, porque quando tem contrato quer dizer que a casa tá regulada, ela tá cadastrada lá no governo no governo irlandês, e todos os landlords, todas as pessoas que alugam casa, eles têm que pagar uma uma, né, taxa por cada pessoa que vive ali. Aí, se eu não me engano, eles têm que ter um RTB. Eu vou colocar aqui o que significa, mas não lembro. Eu lembro que é tipo um código de registro, alguma coisa assim. Todos os landlords têm que ter. E se ele não tem, ele tá irregular, ele tá cometendo uma irregularidade, ele poderia ser preso e ainda pagar uma multa lá, que eu acho que é uns 4.000 euros, se eu não me engano aí, por não estar regularizado. Aí ele quis jogar isso como se fosse uma ameaça pra gente falar assim, então vai lá vocês com o contrato de vocês, porque ele sabe que a gente não tinha, e reclama que vocês, vai lá requerer os seus direitos. Mas pouco ele sabe não, ele sabe porque ele deu cartas pra gente que a gente morava lá. Então não tinha por que ele ficar falando esse tipo de coisa, sendo que a gente tinha provas que a gente morava lá, e quem ia se ferrar mais era ele e não a gente. Ele basicamente, aí depois ele começou a dar uma assim, se quem tiver insatisfeita que saia da casa. Ele até foi legal no sentido que ele falou assim, eu pago não fala, como que é o nome do bagulho? Eu pago calção, só me avisar que eu pago, que não sei o que. Mas assim, esse landlord, ele já tem uma fama meio ruim com os outros, que eu fiquei sabendo, de ele não pagar o calção que a gente paga quando a gente entra, né? Que a gente tem que pagar o calção, que é o mesmo valor do aluguel. Já ouvi falar sobre isso. E ele é bem assim, do nada ele tá de boa e do nada ele vira pra ele se defender, na verdade, né? Basicamente foi isso, ele meio que ameaçou, falando assim, quem tá insatisfeito que saia da casa. Primeiro foi essa questão aí de ele falar que é pra gente no site, meio que fazer uma reclamação. E eu achei um abuso, né, na hora que ele falou isso. Aquele momento não era pra ter chegado nesse nível, né, a nossa mensagem foi realmente pra
reaver esse negócio, sendo que não era só a gente que usava a energia da casa, não era só a gente. Então não era justo a gente ter que arcar com todos os custos, sendo que a gente a gente já pagava aí com as contas inclusas. E ele queria aumentar mais por causa dessa questão da energia, sendo que não era só a gente que usava. Então já começou errado. E ele falou assim, não, mas a minha mãe, ela tem que usar mesmo, e é isso. Quem quiser que fique, quem não quiser que pague os 30 euros a mais. Eu acho que a gente ficou mais puta por causa que, tipo assim, a gente sabe que provavelmente de cada em cada ano ia aumentar, mas ele aumentou antes de finalizar o ano. Aí quem usava mais energia era a mãe dele. E ele não queria, tipo, abrir mão disso, porque ele tava arcando com as contas, que na verdade já era pra ser arcada ali no meio. Aí foi pra esse lado aí sombrio de ele querer ameaçar a gente, mas ela também acabou mandando a mensagem lá no grupo com esse tipo de ameaça. Foi bem sutil assim, sabe? Ela falou bem de boa, mas acho que da forma que ela falou, acabou que ficou meio ameaçador, mas ele tá errado. A verdade é que ele tá errado. Essa história eu tô até contando pra vocês verem que quando a gente chega aqui, assim, a gente tá sempre desesperado, né? A gente acaba não vendo esses tipos de detalhes, né? Que a gente deveria ter um contrato pra realmente confirmar que a gente mora naquela casa e também conseguir, como fala, estornos do governo, né? No final do ano, que esse ano mesmo teve a questão, se você tinha o registro do RTB, você conseguiria pedir o estorno de um valor lá de 500 euros por pagar aluguel. E como ele não tinha esse registro, a gente não teve direito nem de pedir. Então, o que eu quero passar pra vocês a gente tem o direito de pedir esse contrato, mas se ele não tem isso, ele tá irregular. A verdade é essa. Infelizmente, quando a gente chega aqui, a gente tá muito desesperado pra correr atrás de casa, né? De ter uma acomodação, que tem toda aquela questão da imigração, que a gente precisa de um endereço. Então, é tudo muito intenso na hora, a gente acaba não dando moral para esse tipo de detalhe, a gente acaba pagando aluguel ali sem esse registro, aí não tem nenhum tipo de comprovação, só se aquele landlord fazer uma carta falando para você que você mora lá na casa tal, mas ele não é um bilhete oficial, sabe? É uma coisa ali na mão, que não tem registro, não tem validade nenhuma judicialmente falando, né? Infelizmente a gente chega meio desesperado, então acaba não dando muita moral pra isso, a gente acaba aceitando o que tem ali naquele momento. Mas é bom vocês ficarem ligados nisso, né? Quando vocês chegarem aqui, se a casa tiver contrato, é melhor, porque aí você vai estar totalmente coberta ali pelos direitos que você pode ter a vir, né? Ali no final do ano, vai que a Irlanda dá esse outro bônus aí de 500 euros, que 500 euros, basicamente um aluguel de um mês, né? Eu aqui, pelo menos nessa casa, hoje eu pago 400. Na outra, né, que foi desse caso aí, a gente pagava 400. Então, seria um dinheiro a mais aí, né? Que a gente não pôde ter de volta, porque a gente não tinha esse contrato, ele não tem esse registro, ele tá irregular, ele sabe que ele tá errado, mas ele quis dar de louco acima de nós. Mas é isso, gente. Só queria compartilhar esse negócio doido, que basicamente quase foi expulsa, né? Porque ele queria aumentar o valor do aluguel e a mensagem, aí aquela mensagem dos Citizens. Mas fiquem bem sabendo que o Citizens, ele é o órgão que acaba protegendo a gente, que tem, né, um poder aí na hora de poder dar suporte pra gente. É isso aí, fica uma história, fica aí também um conselho, uma dica pra vocês sobre o que tem isso como proteger vocês, o que pode acontecer se você tiver ou não tiver o contrato de locação. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece. Não se esquece. Eu sempre erro essa palavra, gente. Meu Deus. E não se esquece, se inscreve no canal, dá um like pra fortalecer o vídeo aí e compartilhar essa informação aí pro pessoal que tá vindo pra Irlanda. Espero vocês aí na Irlanda, vocês que estão planejando.
e querem viver essa vida louca, que vai acontecer muita coisa aqui com vocês, pode ter certeza. E é isso, muito obrigada por terem assistido, me segue no Instagram também, se você quiser acompanhar o meu dia a dia sobre tudo que tá acontecendo, é lá, tá? Segue aí, e é isso, beijo, tchau, see you soon.